Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Vive Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Esse ano, com mais um lema central para a gente, eu só quero saber do que pode dar certo. Nesse semestre, dando continuidade às iniciativas do Nordeste e do Norte do nosso Brasil, a gente traz para vocês Raíssa Martins. Ela é formada em Direito, com pós-graduação em Direitos Humanos, é escritora, se apresenta como sonhadora e idealizadora do movimento de incentivo à leitura chamado Livres Livros. A missão desse projeto é favorecer o acesso ao conhecimento, promovendo ações e inspirando a sociedade a ingressar nesse ciclo virtuoso que é trabalhar pela mobilidade social dos invisíveis, dos menos favorecidos, de quem precisa de uma mão para resgatar a autoestima. É com esse projeto muito bonito, muito interessante, que Raíssa vem conversar com a gente sobre leitura, sobre infância, sobre voluntário, o que é ser um voluntário num país tão difícil como o Brasil. Eu acho que vocês vão, com certeza, gostar e apoiar esse tipo de projeto. Um grande beijo a todos e com vocês, Raíssa. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. E esse ano, nesse semestre especialmente, vamos trazer aqui as iniciativas do Nordeste, do Norte, que a gente sabe que dá certo. A gente quer saber do que pode dar certo. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho cabelos bem cacheados, estou usando batom, estou com uma camisa verde musgo, atrás de mim tem um armário, né, cor de madeira mesmo, e uma parede verde ao lado. Meu sotaque, eu sou nordestina, sou baiana e, portanto, tenho um sotaque bem baiano, e quero que vocês escutem, Raíssa, porque tem um trabalho muito bacana para a gente conhecer mais. Raíssa, e você? Eu sou Raíssa Martins, tenho o cabelo bem ralinho, fino, com a mecha branca na frente, que muitos pensam que eu pintei, mas é real, na altura do ombro. Estou com a camisa branca, com as flores bordadas na manga. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros, meio bagunçada, com outros elementos, mas essa bagunça aí faz parte da minha rotina, porque todo dia chega livro e sai livro. E estou usando um colar, que tem uma bicicleta pendurada. Não estou de batom. Raíssa, conta para a gente, primeiro, claro, a nossa curiosidade é como surgiu essa ideia do Livres Livros? Né? Como é que apareceu isso? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né, com as questões sociais. Sou filha de assistente social, de médico, de pais que eu vi batalhando a vida inteira, e eu era muito inquieta, sempre fui. Tanto que eu escolhi fazer direito, porque eu achava que, através do direito, eu poderia mudar o mundo. E busquei, dentro dos meus interesses do que eu gostava de fazer, um caminho para eu levantar do sofá. Então, como eu sempre gostei de ler, de escrever, foi através dos livros, né? Eu tive uma inspiração quando eu estive nos Estados Unidos e vi uma casinha da Little Free Library, que é quem idealizou esse formato de mini bibliotecas pequenas de madeira.
Entrei em contato com eles, depois de formular, construir um projeto adequado para a nossa realidade e cultura, porque aqui o equipamento só, ele não funciona. A gente precisa fazer um trabalho de sensibilização, de mediação, de inclusão, porque na história do nosso país, o livro é artigo de luxo, era artigo da aristocracia, era artigo da burguesia. As mulheres não podiam ler, os pobres não podiam ler, os escravos não podiam ler, não tinham acesso a livros. Então, isso ficou na raiz da nossa história. Então, a gente tinha que fazer um trabalho de mostrar para as pessoas que o livro era para todo mundo e que eles eram dignos de receberem livros. Então, a gente construiu um projeto, submeteu à aprovação dessa fundação americana, eles adoraram a nossa proposta de trabalho e chancelou, tanto que todas as nossas mini bibliotecas têm a placa oficial da Little Free Library, que é um projeto mundial, está presente em 75 países, tem mais de 200 mil unidades de mini bibliotecas instaladas em áreas públicas, e a gente começou essa jornada em 2015, instalando a primeira mini biblioteca aqui em Salvador. Essa é a parte visível do projeto, né? Mas eu costumo dizer que a gente faz uma revolução silenciosa e que não é vista no dia a dia o que a gente faz, mas a gente tem todo um trabalho de sensibilização com palestra, com ações, com oficinas em escolas públicas, em praças, hospitais, e palestras em empresas e faculdades, instituições de ensino, onde a gente fala da importância de fazer, né, colocar nosso talento a serviço da sociedade, e como é importante servir, ser voluntário, fazer um trabalho que, dentro da sua vocação, da sua capacidade, do seu tempo, dos seus recursos, você coloque algo a serviço do outro. Além disso, a gente tem um clube de leitura social que a gente criou e depois a gente reformulou durante a pandemia para fazer com que os livros chegassem à casa das pessoas. Temos um trabalho, uma rede de voluntários que envolve psicólogos, artistas, contadores de história, alguns médicos, advogados, e que a gente vai colocando a serviço desses associados do projeto para que eles tenham cada vez mais um fortalecimento da sua estrutura, né, interna, favorecendo a mobilidade social. Então, um casamento entre o livro e tudo que pode vir junto com o livro, porque a gente sempre trabalha a mensagem de que com o livro só vem coisas boas. Então, junto com o livro, a gente leva acolhimento, afeto, atenção, cuidado, escuta cuidadosa, resumidamente, Livres é isso. Desde 2015, a gente já fez 6 anos de projeto, atuando aí em diversas frentes. Você falou muitas coisas, não é? Eu queria depois que você fosse explicitar cada uma delas, mas, assim, 2 coisas que me chamaram inicialmente a atenção, que eu acho que vale a pena fazer um recorte nisso, que é a ideia da democratização do acesso ao livro, né? Como isso é revolucionário, não é à toa que pobres e mulheres, né? Enfim, escravos, eram, digamos, cerceados desse poder revolucionário que o livro pode trazer, né? Revolucionário no sentido de um aprofundamento sobre a própria pessoa, sobre os seus desejos, sobre a sua potência, né? Em relação ao mundo, né? Eu acho isso muito lindo. E também a questão do voluntariado, né? Desmistificar essa ideia de que, sendo voluntariado, então, é alguma coisa que é de gente que não tem o que fazer, então vai ter uma distração na vida, vai ser voluntário, alguma coisa assim, que eu acho que também é uma coisa super importante, né, para a gente desmistificar essa ideia de que voluntariado seria uma caridade mal feita, né? Eu acho que é muito interessante esses 2 aspectos que você traz. Se você quiser falar mais sobre isso, Tá. Fique à vontade, né? E depois eu queria que você abordasse mais alguns aspectos do trâmite, né? Digamos assim, o que é exatamente, tem doação de livro, tem Certo. as crianças recebendo, tem a biblioteca em loco, tem, enfim, né, as palestras, assim, cada atividade dessa seria bacana depois.
Então, vamos lá, vou começar com voluntariado, né? Eu sempre vi minha mãe servindo como assistente social, e no domingo, feriado, qualquer hora tinha pessoas na nossa casa. Teve uma vez que eu me revoltei, porque minha mãe trouxe uns índios e botou para dormir no meu quarto, e eu era adolescente, aí eu falei, mas mãe, eles dormem na oca, no chão, na rede, você não precisava botar no meu quarto. Aí ela falava assim, filha, quando a gente recebe pessoas, a gente recebe da melhor forma que a gente pode. Então, foi assim que eu cresci, né? Aham, sim. Aham. É muito emocionante mesmo isso que você está falando. Aham. Porque eu escuto muito quando eu estou nas comunidades, que é uma coisa tão simples e tão, como é que eu posso dizer, tão básica, e as pessoas, elas falam para mim, você enxerga a gente. E isso é muito forte, porque como é que a gente passa por pessoas no dia a dia como se elas fossem invisíveis? E a gente vive num país de diferenças absurdas, um abismo social gigantesco, e que a gente não pode se permitir, né, diante de todas as graças e bênçãos que a gente recebe, com privilégios e oportunidades, viver nessa bolha, né? A gente é responsável, sim, por essas pessoas que vivem em situação de pobreza, em situação de abandono social, e isso sempre me incomodou muito, assim, ver gente dormindo na rua, ver gente com fome, gente descalça, gente sem acesso a uma moradia digna. Então, eu não tinha outra forma de atuar, porque eu não tinha recurso para oportunizar comida diariamente. Como eu expliquei aqui, eu escolhi a ferramenta que eu tinha, que era o livro. E, inicialmente, comecei o trabalho me colocando à disposição da sociedade. Então, eu usei o meu recurso, o meu tempo, o meu talento, e fui mobilizando a sociedade, as minhas amigas, minha família, para fazer esse trabalho. Por quê? Como eu falei que o livro é um artigo de luxo ainda, incrivelmente, em 2021 ainda é um artigo de luxo, eu chegava nos lugares, nas instituições públicas, empresas, e falava que queria fazer o projeto, explicava o projeto, a proposta do projeto, e quase 90% das vezes eu escutava, você é maluca, as pessoas não gostam de ler, você vai perder seu tempo, não vale a pena, você vai botar uma casinha dessa aí na rua e em 24 horas ela vai estar destruída. E eu, no meu íntimo, eu acreditava muito nisso, e eu tenho uma crença que vem comigo, que é a crença da escuta. Eu acredito muito na escuta. E desde que eu comecei a fazer o projeto, eu coloquei muito isso na frente, de escutar a comunidade local. Porque a gente comete um erro enquanto sociedade, que é de achar que a gente sabe o que o outro precisa. E, na verdade, não sabemos, né? Então, a gente não pode chegar na comunidade e falar assim, vou botar livro aqui porque vocês precisam de livro. Não, eu chego nas comunidades, em qualquer ambiente que a gente vai instalar o projeto, e a gente fala da proposta, fala por que a gente acha importante levar livros até eles, e escuta o que eles acham sobre isso, escuta se eles acham legal botar na praça, na associação de moradores, numa creche municipal ou uma creche comunitária que não tenha biblioteca. A gente escuta, e a partir dessa escuta a gente atua. Então, em 6 anos de projeto, 60 mini bibliotecas instaladas em 5 municípios, a gente nunca teve uma unidade vandalizada. Nunca. Aham. Elas... Isso é muito importante que você está falando, porque essa espécie de metodologia da escuta, né? Vou falar uma palavra que às vezes as pessoas ficam necessitando, né? Assim, mas essa espécie de saber fazer, né? A partir da escuta é tão fundamental. Quantas vezes a gente não escuta, fez uma praça tão linda, tal político fez uma praça tão linda, e olha como essa população é ignorante, foi lá e destruiu tudo, né? Porque simplesmente não fez isso que você está dizendo.
Não tem o sentimento de pertencimento, né? Eles não foram envolvidos. Sentimento de pertencimento, não foram envolvidos Eles não no foram envolvidos. processo, não são, digamos... Vistos, parte. A gente tem até uma história interessante que é no bairro da Paz, que uma liderança comunitária mostrou uma praça assim para a gente, e aí eu falei, nossa, essa praça ficou bonita. Ele, o que é que você achou bonito aqui? Falei, as flores, aquele buganvília ali tá lindo, a pintura, achei bonito. Ele, mas você não está vendo nada ruim nessa praça? Olha direito. Aí eu olhei, aí eu vi um monte de cactos. Aí eu falei, realmente, assim, cactos eu acho que é uma coisa estranha numa praça, porque praça tem criança, né? Jogam bola, tem bebê. Eu acho que cacto não é uma coisa que eu achei estranha aqui nessa praça. Ele, pois é, os cactos foi a prefeitura que colocou. As flores fomos nós. Então, é muito forte, Nossa, né? Muito é muito forte. Mas é exatamente isso. Sem tirar nem pôr, né? Então, isso eu divido muito com a instituição pública quando eu tenho oportunidade de conversar, as escutas, né, que eu tenho das comunidades, né? A gente está presente em várias comunidades, e a gente transita bem com várias lideranças, inclusive eu comecei a contar isso tudo para dizer que todo esse processo que a gente faz, a gente conta com voluntários. Seja os voluntários que arrecadam livros naquele local, seja os voluntários que adotam a casinha como algo que pertence a eles, eles são os donos, o padrinho, a madrinha, seja os voluntários que comunicam, ajudam a gente a divulgar aquilo, os artistas que customizam a casinha, que ela funciona muito como uma instalação artística, uma intervenção na cidade, né, na área pública, um convite para abra a porta do conhecimento, mergulhe em mim, que eu tenho para te oferecer conteúdo diverso, ampliar a sua mente. Então, ela tem essa proposta de alegria, de convidar. E assim, nessa experiência, a gente percebeu, vou falar duas coisas interessantes. Uma, a gente recebeu uma época um voluntário irlandês que ele ingressou na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e nessa universidade tinha uma proposta para os alunos que antes deles começarem o curso, eles podiam fazer um trabalho voluntário, social, em países em desenvolvimento. E veio um grupo grande para o Brasil, alguns ficaram no Rio de Janeiro, e teve um grupo que ficou aqui, ficou morando no Candial, e cada voluntário desse ficou inserido em um projeto social aqui em Salvador. Esse irlandês ficou com a gente 6 meses. E assim, ele trouxe para a gente como era importante a visão de como agregava valor para ele como indivíduo em formação, que está ingressando na vida profissional através, né, do ingresso à universidade, como era importante fazer um trabalho voluntário, como era importante servir, como era importante ver como funcionava, como era edificante para ele. E a gente usou muito essa experiência dele para conversar com outros voluntários daqui, que se colocavam à disposição do projeto, mas não tinham compromisso. Então, a gente marcava de fazer uma contação de história no Martagão Gesteira, e as crianças ficavam na expectativa. Aí o voluntário ligava 1 hora antes, dizendo que não podia ir. E a gente não podia deixar de contar a história, a gente não podia deixar de estar lá com essas crianças que estavam na expectativa da espera, né? E a gente foi aprendendo com isso a não contar só com um voluntário para algum compromisso, principalmente com o outro. E a gente sempre tinha 2, 3, a gente foi aprendendo a lidar com isso. E eu já fiz algumas falas sobre isso nas redes sociais do projeto, de que quando você serve, você está fazendo algo por você ganha mais do que o outro. Sempre a sensação que você volta para casa é muito boa, você se sente muito importante, porque você percebe no olhar do outro como foi importante o seu serviço. E a gente traz muito isso para os voluntários, né? O olhar para dentro antes de se colocar como voluntário, porque às vezes você tem ideia de ser voluntário, o desejo de ser voluntário, a expectativa do que é ser voluntário, e não tem, de fato, internamente a vontade de servir. Então, é muito importante que você pense e reflita antes de se colocar como voluntário
para você saber fazer escolhas, né? Eu posso ser voluntário dia de segunda-feira de manhã, a manhã inteira, da minha casa, não quero contato com ninguém. Então, eu vou escolher alguma coisa que eu possa fazer da minha casa. Eu quero ser voluntário indo na rua, eu quero ver as pessoas, eu quero estar com as pessoas. Então, é importante que você faça a reflexão, porque quando você assume um compromisso como voluntário, geralmente é com instituições ou pessoas que são menos favorecidas, o seu serviço é mais importante ainda, o seu compromisso é fundamental, às vezes, para o funcionamento daquele processo. Então, deixar de fazer ou achar que você pode simplesmente não ir, não ter esse compromisso, é algo muito frustrante, assim, é algo muito, às vezes, assim, destrói toda uma história, né? Então, a gente trabalha muito essa conscientização, no nosso projeto a gente é bem duro com os voluntários em relação a isso, a gente fala bem assim diretamente, o que a gente espera deles, a gente trabalha a autorresponsabilidade, quando as pessoas ligam para a gente, eu posso arrecadar livro para vocês, mas e aí, eu faço como? Eu busco, eu levo para vocês, vocês pegam? A gente fala assim, não, você tem que fazer o serviço completo, você tem que olhar quais são os livros que são importantes para a gente, porque a gente não recebe livro didático, não adianta você pegar a enciclopédia, livro didático e trazer, porque a gente não vai usar. Então, você tem que fazer uma seleção. Depois que você fez essa seleção, você limpa os livros e traz para a gente. Poxa, mas assim, eu tenho que fazer tudo isso, já não basta arrecadar. É só autorresponsabilidade, porque se você simplesmente pedir para alguém levar e as pessoas não levarem como devem, não vai servir. Se você pegar de qualquer jeito a caixa, nem olhar e levar, não vai servir. Então, é importante que tenha esse compromisso com o que você está fazendo, para que você faça de uma forma realmente funcional e que agregue valor ao que você está se propondo a fazer. Então, é muito importante, assim, a gente falar sempre de voluntário em qualquer instituição, em faculdades, em empresas, porque o brasileiro não tem essa cultura do servir, de ser voluntário. E quando a gente olha para os países de primeiro mundo, a gente percebe que é uma base muito sólida para a igualdade social, assim, deles, são esses trabalhos voluntários. As pessoas têm o hábito de se colocar como voluntário. Os ricos, os pobres, todo mundo tem essa cultura do voluntariado fora do país. E aqui ainda é uma coisa muito inexpressiva, né? Então, eu acho que é uma coisa que deve ser falada muito na faculdade, para os meninos que estão em formação. Por exemplo, no projeto, a gente tem uma médica, que é oftalmologista, e ela dá uma consulta por semana para a gente. Você não sabe como isso é revolucionário, porque a gente, assim, todos os meninos que estão no clube de leitura passam pela médica para ver como está a vista. Ou seja, tem crianças que não leem bem porque não enxergam bem, e se afastam da leitura, e se afastam do estudo, e são marginalizadas na escola, e ninguém nem sabe pelo que é. Então, essa uma hora que essa médica dedica por semana já beneficiou mais de 60 crianças desde o início do ano. Então, assim, é uma hora de serviço dentro da área dela, do talento dela. Então, se cada um de nós encontrar um caminho para se colocar um pouco à disposição, né, é revolucionário. Somos um país, assim, muito grande, a gente precisa de mais gente fazendo. Não pode esperar só do Estado ou do poder público, né? Sim. E a outra coisa que você falou foi, você falou voluntário. Não, eu falei do livro, mas assim, já que você já está falando da forma mais prática, né, do trabalho, então, assim, eu sei que tem um local, né, onde há, digamos, o funcionamento institucional, explica para a gente, do Livres e Livros, tem kits, né, de livros que as crianças recebem. Eu estou falando, mas você vai explicar melhor. Estou falando como uma leiga, né, do projeto. E tem também as casinhas que são colocadas nos vários pontos, com esse diálogo todo com a comunidade. Então, assim, em termos práticos, é importante, porque, de repente, até, né, a gente divulga, e se tem mais pessoas querendo um voluntariado responsável, né, pode até se candidatar. Bom, a gente trabalha... Nossa missão é favorecer acesso ao conhecimento. Então, um caminho é a doação de livros.
e livros bons, porque quando você chega em biblioteca pública, biblioteca comunitária, biblioteca de universidade, nem eles recebem livros didáticos, livros defasados, porque o pobre, o aluno pobre, ele não tem acesso aos livros novos. Então, não adianta a gente romantizar os códigos de direito estão defasados, mas pode servir para quem não tem nada. Não, quem não tem nada precisa ter acesso a esse material que é caro e que eles não têm acesso. Então, a gente trabalha muito com essa doação consciente de coisas que são úteis. As crianças negras hoje, elas pedem muito por livros com representatividade. Eu quero livro com Princesa Petinha, eu quero o Príncipe Peto, tia. E a gente tem uma dificuldade de conseguir esses livros, porque são poucos, né? Então, não vem de doação. Então, a gente está sempre pedindo esses livros que trabalham com a inclusão, porque no nosso clube de leitura, que tem 206 leitores adotados, 20% são de crianças e jovens com deficiência, algum tipo de deficiência, de autismo, deficiência mental leve, microcefalia, distrofia muscular, e os livros que oportunizam interatividade, que tem textura, tem som, ou levanta um pop-up, a cabeça da girafa sobe, é incrível para o desenvolvimento deles cognitivo e para a mãe conseguir interagir com a criança ou com o jovem, né? Então, a gente está sempre pedindo, assim, porque nós sozinhos é muito difícil estar conseguindo mobilizar as pessoas. Então, a gente pede, você pode ir numa escola perto da sua casa, pedir que essa escola faça essa arrecadação de livro, você pode arrecadar no seu prédio, quando você arrecadar, você mesmo faz a triagem, separa e traz para a gente, vai ser excelente. Hoje a gente recebeu 6 caixas de livro de uma empresa de São Paulo que fez uma campanha interna com os colaboradores e mandou os livros para a gente aqui em Salvador. Já recebeu livro de Belém, do Pará, de Minas Gerais, de vários lugares do Brasil. Bom, como a gente doa acervo, além das casinhas que a gente coloca livros na rua, a gente coloca também livros dentro de pequenos projetos comunitários que não têm biblioteca ou que eles precisam fazer distribuição de livros na comunidade. Então, a gente doa acervos de 150, 200, 300 livros para a Associação de Moradores, outros projetos sociais. A gente, desde o início do ano, a gente doou para um projeto social no bairro da Paz, para um projeto social chamado Pitangueira, ai meu Deus, Simões Filho, no subúrbio de Salvador, Acervo da Laje, Quintal Sensorial e Quilombo Tubarão, projeto social Quilombo Tubarão, que fica em Tubarão. Então, a gente está sempre doando acervos de livro também. Então, por isso que é importante a gente ter livros bons e diversificados, porque a gente leva para outros lugares e pessoas. Temos o Clube de Leitura Social, que é um clube onde um investidor anjo adota uma pessoa, criança, adulto, jovem, a gente prioriza, a gente tem uma ordem de critérios, né, que é estudante de rede pública, crianças negras, mulheres, pessoas que vivem em bairros periféricos sem acesso nenhum a livro. Então, a gente olha todos esses critérios para a gente priorizar a adoção. Esses leitores adotados recebem um kit literário por mês em casa. Então, a gente trabalha com a palavra como ferramenta de poder. No kit vai poesia, carta e livro. E, geralmente, a gente manda mimos, né? Coisas legais que vão junto com o kit, para eles ficarem encantados com o kit. A maior parte dos kits são entregues de bicicleta, que a gente já investe numa mulher negra que faz entregas por Salvador inteiro de bicicleta. Então, parte do recurso que a gente arrecada, a gente reinveste em outras pessoas, né, que estão inseridas dentro do projeto do Clube de Leitura. Os livros que não dá, os kits literários que não dá para a gente levar de bicicleta, vai pelo correio ou de carro, porque a gente tem muita gente na zona rural, municípios baianos, assentamento agrário. Então, os kits chegam em lugares que não tem a menor possibilidade deles terem acesso a livros, né? Então, para o Clube de Leitura, a gente pede doação de livros novos, para que eles tenham esse prazer de receber um livro novo em casa. A gente convida as pessoas a serem investidor anjo, porque a partir de uma anuidade que é investida de R$350, você pode pagar até em 10 vezes de 35, você oportuniza que crianças que não têm o menor acesso, jovens, adultos, recebam livros em casa. E isso é transformador. A gente tem também no projeto as palestras, nós somos convidados por instituições e
faculdades, empresas, para falar um pouco do projeto. Então, a gente tem algumas palestras, algumas com tema de empreendedorismo social, do Case Livres Livres, que é um case de sucesso, que a gente passa por vários caminhos, né, e mostrando para as pessoas que é possível acreditar no sonho e revolucionar através de uma ação, da crença de que você pode fazer. Temos palestras que a gente fala das pessoas, de histórias dentro do projeto, que são histórias incríveis que a gente tem para ilustrar como as pessoas gostam de ler. Tem uma fala de um morador de rua que eu sempre menciono, que ele fala para mim. Perguntar se você poderia trazer para a gente algum fragmento, né, na experiência de vocês mais vivo sobre tudo isso que você está falando. Eu vou falar porque é bem bonito, eu sempre choro, espero que hoje eu não chore aqui. Só finalizando assim, pode chorar também, tá ótimo, tá ótimo. Esse 360 do nosso projeto, a gente, quando a gente tinha uma casinha, 2, 3, era fácil fazer o trabalho da minha casa. Quando a gente começou a crescer muito, a gente precisava de muito livro, e chegava muito livros. Então, hoje a gente tem um acervo de mais de 10 mil livros. A gente não tem como fazer esse trabalho sem ter uma sede, sem ter uma base. Então, a gente teve uma primeira base que foi no Shopping Bela Vista, foi um espaço cedido pelo shopping. Depois a gente ficou sem esse espaço, porque era caro manter, porque tinha que estar aberto de 9 da manhã até 10 da noite, sábado e domingo, então era difícil para a gente manter esse espaço. Aí a gente ficou sem espaço um bom tempo, depois a gente ganhou um edital nacional, que oportunizou uma sede no Caminho das Árvores, uma casa linda que ficou lá funcionando durante 2 anos, mas infelizmente a pandemia enforcou a gente naquele lugar, porque a proposta de estar ali uma proposta de ponte entre quem tem o recurso, quem tem dinheiro, quem tem como servir, como ser voluntário, chegar fácil até nós para conhecer a nossa proposta, e quem precisa de um espaço para trazer produto para vender, para aprender, para fazer reforço escolar, para ter atendimento psicológico, tem um espaço para ir, se deslocando da sua própria realidade, conhecendo uma outra realidade possível. Então, a ideia de estar naquele bairro, na frente daquela praça maravilhosa, aquela Praça dos Eucaliptos, era oportunizar essa troca, esse intercâmbio, e nós como ponte. Como é que a gente manteria aquele projeto? Através da sustentabilidade de oficinas, de cursos, de coisas que a gente fazia, lançamento de livros, sarau de poesia, venda de produto, mas com a pandemia a gente ficou fechado praticamente 1 ano, e isso foi mortal para a gente, assim, né? Sangrou muito o projeto, um dinheiro que a gente já não tinha, até que a gente perdeu a casa, a gente não tinha mais como manter, mas Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra, né? E a construtora civil cedeu um espaço gratuito para a gente, sem custo nenhum, só que tinha alguns problemas, que a casa estava abandonada, e a gente está passando por uma reforma que está quase no final, graças a 110 pessoas que ajudaram doando recurso através de uma vaquinha, e eu fico muito feliz de envolver as pessoas, porque quando a gente envolve várias pessoas dentro do seu sonho, dentro do seu propósito, ele passa a ser um sonho realmente coletivo, né? Essa semente passa a vibrar em vários corações, e isso fortalece tudo. Então, a gente está aí na reta final da obra, e que para a gente é fundamental, depois que a gente se estabelecer nesse espaço, começar a procurar um espaço definitivo, né, para o projeto, porque montar e desmontar um espaço que acolhe 10 mil livros é muito difícil. Bom, falando de histórias, né, porque nós somos feitos de histórias. Uma vez, uma das mais bonitas que a gente tem é de um morador de rua, que chegou para a gente e falou assim: eu adoro quando eu acho livro de Augusto Cury nas casinhas. Aí eu falei: ah, é? Por quê? Ele: não, Augusto Cury é meu salvador. Ele é o psicólogo que eu posso pagar. Eu falei: meu Deus, você tem um psicólogo chiquérrimo, porque Augusto Cury é um homem caríssimo para dar uma palestra. Então, ele chega até você através dos livros e toca seu coração, isso é muito legal. Então, essa fala para mim foi incrível. São os psicólogos que eu posso pagar, né? Como o livro tem esse poder de ajudar, de recuperar, de transformar, de expandir a mente e de alimentar sonhos. Teve uma outra história que também eu conto bastante, que eu não sei se você já ouviu, mas em Cachoeiro Itapimirim, no Espírito Santo, a gente foi instalar a casinha numa praça, e tinha uma senhora que varria essa praça há muitos anos, há mais de 30 anos. E aí ela via nós todo movimento na praça, conversando com todo mundo, com o morador, com as pessoas, e aí um dia ela chegou e falou assim: mas vocês vão botar esse negócio aí mesmo? Não vai dar certo não, minha filha, os meninos hoje só querem saber de droga, vem para a praça para beber,
Não, eu não acho que ninguém vai querer ler, não. Super desacreditada. E aí a gente chegou o dia de colocar a casinha lá, né? E ela viu a gente chegando com a casinha, com os livros, aquela movimentação para instalar a unidade. Aí ela me chamou, olhou para mim e falou assim: já que você vai colocar mesmo esse negócio aí, eu queria que você ficasse atenta, porque se aparecesse o livro do Pequeno Príncipe, eu queria que você pegasse para mim. Eu falei, mas Marinette, por que esse desejo assim pelo Pequeno Príncipe? De onde surgiu isso? Ah, é o sonho da minha vida ter esse livro. O sonho da minha vida, um livro. Eu falei, você vai ficar aí, que eu vou agora comprar esse livro para você. Aí a gente foi correndo na livraria, comprou um livro, aquele do Pequeno Príncipe, a capa dura, com as letras douradas, aquela edição especial. E a gente trouxe para ela. Quando ela abriu, ela ficou muito emocionada. Eu não estava acreditando que ela estava ganhando aquele livro. Eu perguntei assim, mas por quê? De onde veio essa paixão, esse desejo? Aí ela falou assim, você trouxe minha família de volta para mim. Porque quando eu era pequena, meu pai contava essas histórias do Pequeno Príncipe para a gente. Mas a gente nunca teve o livro. Ele ouvia as pessoas falar e contava para a gente em casa. E a gente crescendo, meu pai ficou sem condição de ficar com a gente. Foi cada um para um canto, para casa de uma tia, para... Sim, a família se separou. Você trazendo esse livro para mim, você está trazendo minha família. Olha o poder de um livro, né? Então, incrível, muito lindo. a gente tem muitas histórias assim. Uhum. Tem uma história aqui na praça do Ana Lúcia Magalhães, que uma voluntária que anda na praça sempre, se acha super madrinha da casinha, e ela me ligou, falou, Raíssa, pare tudo que você está fazendo, que eu preciso dividir uma coisa com você. Eu falei, o que aconteceu? Achando que tinham destruído a casinha, que tinha acontecido alguma coisa. Aí ela, eu hoje paguei minha língua, porque eu vi um menino com aquela aparência, sabe, daquele menino que a gente julga mal, mexendo na casinha, aí eu fiquei escondida olhando, porque eu achei que ele ia roubar livro. Aí eu vi ele pegando um livro de Shakespeare. Eu falei, poxa, ele vai pegar um livro de Shakespeare, ele não sabe nem o que é Shakespeare, vai ser um desperdício. Aí ela foi lá, grudou no menino e falou, ei, você vai pegar esse livro aí para quê? Aí ele olhou para ela e falou, boa tarde, eu vou pegar esse livro para ler. Aí ela, mas você sabe que livro é esse? Ele, sei, eu gosto muito de Shakespeare, eu já li outros livros de Shakespeare, agora é esse aqui, Hamlet, eu nunca tinha lido. Ela disse que ficou gélida. Ela ficou assim, meu Deus do céu, como eu fui horrível como pessoa. Eu me dei conta de como eu fui horrível como pessoa. E é um aprendizado mútuo, né? É um aprendizado, uma simples casinha com o livro. Ela é um aprendizado para a sociedade, um aprendizado de cuidar de um bem público, de participar quando você doa, da sua responsabilidade de doar coisas boas, pensando em quem vai pegar, da responsabilidade de quem pega para fazer bom uso, do cuidado que a gente tem com isso, de falar com as pessoas, porque já teve vendedor de picolé que me chamou e fez assim, ô moça, você pode pegar um livro ali para mim? Eu falei, ué, por que você não pega? Ele, eu posso pegar? Eu posso pegar? Eu falei, mas é claro que você pode pegar. Você tem os mesmos direitos do que eu, de qualquer pessoa que está aqui na praça. Aí ele, eu não sabia que eu podia pegar. Eu falei, vamos lá comigo que você vai fuçar a casinha e vai escolher um livro. Então, assim, você perceber como as pessoas interagem com esse equipamento, ela revela muito sobre nós como sociedade, né? Então, é um aprendizado muito grande esses 6 anos, assim, de histórias que acontecem em torno dessas unidades públicas e as histórias que chegam até nós, né, assim, das pessoas que partilham conosco as experiências que teve com o projeto e dos livros que chegam em casa, porque, assim, tem uma menina mesmo que mora no assentamento agrário que ela fez um depoimento muito bonito, assim, muito emocionante, falando que no Natal, dentro do projeto, a gente faz uma ação que chama Cartas para Noel, que a gente está sempre trazendo essa mensagem subliminar de que escrever, de que falar, de que ler, traz para você os seus sonhos. Então, a gente pede para sempre eles escreverem cartas elaboradas, falando dos sonhos dele no Natal, para a gente tentar trazer esses sonhos para eles, né? Então, a gente recebe cartas, já tem 3 anos que a gente faz essa ação, e a gente já conseguiu cadeira de rodas, a gente já conseguiu computador, uma série de coisas que foi viável através de padrinhos que também adotam essas cartas e levam os presentes.
Aí, essa menina falou assim, a família inteira mandou carta para a gente mandou uma caixa com presentes para a família, sabonetinhos cheirosos, kits para a mãe, para o pai, e ela mandou um depoimento super emocionado, falando assim, a gente não sabia nem o que era Natal, a nossa realidade é tão dura que a gente não sabia nem o que era Natal. Então, está sendo uma alegria abrir essa caixa, receber esse afeto, esse presente para a família inteira, junto com livros. Aqui, para eu ter acesso a livro, eu baixava PDF, quando eu conseguia, porque a internet é muito ruim. E está vindo para mim livros maravilhosos, então, ou seja, o mundo está vindo para onde eu moro. Um lugar de mulheres fortes, que metem a mão na agricultura, que cresce no analfabetismo, porque não tem acesso à escola, e eu estou estudando, porque eu já aprendi que para eu mudar a vida da minha comunidade, eu tenho que ser doutora, tenho que ter um título para eu ter voz e mudar a vida das mulheres da minha comunidade. Então, o depoimento dela foi super forte, super potente, sabe? E a gente tenta mandar livro para ela que empodere essa busca dela dentro do que ela estuda. E é uma experiência linda, porque a gente pensa assim, meu Deus, como a gente chega no lar de alguém tão longe e revoluciona através de páginas de livro, né? Através do kit literário. Então, a gente entra em diversos lares, dezenas de lares, em lugares tão... A gente tem um menino adotado no Tocantins, lá em Palmas, ele recebe o kit de livro, ele fica enlouquecido, que ele não acredita que chega livro na casa dele. E recentemente, porque assim, quando a gente faz adoção, a pessoa faz uma ficha, um cadastro, né, que a gente tira todo o perfil dela, para a gente entender os sonhos, os desejos, os gêneros literários que pode atender aquela pessoa, as dificuldades que ela pode vir a ter dentro da casa dela, né, para que a gente possa tentar ajudar. E no final desses 12 meses, a gente faz um fechamento. Aí, recentemente, a gente fez um fechamento com uma moça que estuda na UFBA, letras, e ela fala assim para a gente, eu me senti vista, porque eu moro num bairro super perigoso, e todo mês alguém vinha de bicicleta na minha casa trazer livros. E eu achava aquilo, assim, de uma potência, de uma importância, eu me sentia tão importante, que eu só tenho a agradecer a vocês por ter esse sentimento para mim. Então, são esses depoimentos que mostram para a gente como o livro é algo que ainda é distante das classes menos favorecidas, né? Assim, distante como ferramenta de poder, deles se sentirem dignos de estarem com os livros nas mãos, né? A invisibilidade, a exclusão, realmente são de uma, enfim, de uma crueldade, né? Assim, é perverso. Como se pode matar o sujeito, né? Com essas duas coisas, excluindo e tornando-os invisíveis, né? Então, nossa, aqui trabalho bacana, lindo, livros. Obrigada, lindos obrigada. É um trava-língua, né? É um trava-língua. Nossa, Raíssa, o Papo de Criança está muito orgulhoso de ter essa conversa com você e, bom, como é? Felizes para sempre, como se diz no final das histórias, que seja, né, tornar possível tantas ideias de coisas impossíveis que a gente tem na nossa cabeça, né? Tornar possível, levar um livro e tornar possível. Eu acho tão bacana isso, tão lindo. Queria que você aproveitasse agora e desse, enfim, um recado para todo mundo que está escutando a gente, né, do que você acha que é bem importante para o projeto, para os livros e para todo esse pessoal que recebe essa possibilidade escrita num papel, né, que é o livro. Eu agradeço o espaço, né, a oportunidade de ampliar o nosso alcance, o carinho. Convido as pessoas a acessar nosso site, nossas redes sociais e a participar, seja doando livro, seja doando talento, doando o que você achar que pode, que está ao seu alcance, dialogando conosco para saber mais sobre o projeto, adotando um leitor, ajudando a gente a procurar um espaço mais definitivo para a gente se estabelecer como projeto, como
essa ferramenta de poder que é o conhecimento. E agradeço também a cada um que ergue o projeto diariamente, porque uma das coisas que eu tenho mais orgulho, Cláudia, é que o projeto ele é o que ele é, porque a sociedade civil ergue a gente diariamente. E isso me dá um orgulho imenso, porque a gente percebe que tem muita gente querendo ajudar, muita gente com vontade de transformar o país num lugar melhor. Então, conseguir fazer algo nesse país que a gente vive e conseguir inspirar outras pessoas a nos darem as mãos ou fazer também outros projetos é sensacional, né? É uma esperança, assim, que brota para o amanhã melhor. Então, é isso. Eu costumo dizer que nossa para ter uma frase que é de mão em mão, de porta em porta, deixando a vida menos torta. E é isso, né? Está nas nossas mãos deixar essa vida menos torta. Bom, e chegou aquele momento mais difícil para mim, que é o de encerrar. Dizer que realmente que continue. Eu diria isso, que continue e, enfim... Como dizia o poeta, né? Que seja eterno enquanto dure. Isso, que continue. Sigamos. Foi bem bacana, eu acho que todo mundo que escutar, né, o Papo de Criança com o Livres Livros vai ficar emocionado e vai se sentir tocado pela possibilidade que um livro traz para as pessoas, todas, né? Todas, Isso. sem distinção. Isso, Bom? obrigada. Obrigada, Raíssa. Até a Um próxima. beijo. Obrigada. Eu sou Sofia, eu tenho 14 anos e eu moro na cidade de Salvador. A minha dica literária é o livro Menina do Pijama Listrado, porque eu gosto muito dele, porque ele é um livro que trata sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto interessante de se falar e muito legal de aprender. E por isso eu gosto muito dele, que ele conta uma história muito linda de dois amigos. Meu nome é Sueli, tenho 12 anos, eu moro em Salvador. Um livro que eu me identifiquei bastante foi o Diário de Pilar, porque mostra também ali de falar uma cultura grega que existe naquele livro, que muitos ainda cultivam. Mostra também a perda de um avô, e o que os gregos acreditavam numa perda, o que acontecia nos mitos gregos. Então, eu me identifiquei bastante com aquele livro de Pilar, porque tem a perda do avô dela. E eu já sou um pouco diferente, eu tive a perda de meu pai. Só que ela superou, ela entrou em um mundo em que talvez não seja reais, não sabe se é o certo, é real. Mas ali chamou muito a minha atenção aquele livro, eu amei de paixão, me identifiquei bastante. Olá, eu me chamo Orquídea Lopes Nunes Santos, eu tenho 12 anos. Eu moro em Arembepe. O livro que eu mais gostei foi Pipi Meia Longa. Eu gostei muito dele porque fala sobre uma menina bem engraçada. Ela tinha cabelo cor de cenoura e usava 2 tranças bem apertadas, que ficavam espichadas para os lados. As roupas delas ela mesma fazia, porque ela não tinha nem o papai e nem a mamãe. Ela também tinha um macaquinho chamado Nilson. Ela também fazia roupa para ele e brincava de desfile. Eu gostei muito dela porque ela encarava tudo com um sorriso no rosto. Nada para ela era um problema. Ela sempre resolvia tudo com muito amor e carinho. Ficha técnica. Música: Luciano Salvador Bahia. Desenho: Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: Se seu olhar muda, tudo muda, Fernando Passos, Engenho Novo. Locução: Marcelo Abud. Assistente e produção: Luísa Guerra. Estúdio: Alex Carlyle.